mãe e o pai hoje, eles têm assumido um papel na vida dos seus filhos. E que papel é esse? A mãe se tornou mantenedora e, acreditem, empregada. Porque muitos filhos ficam na casa dos pais para continuarem tendo roupa lavada, comida feita, casa arrumada. Ou seja, eles não querem ter o trabalho de cuidar de uma casa, de assumir uma casa. E quem assume esse papel? A mãe. Então a mãe muitas vezes ajuda com as despesas, a mãe assume as despesas desse filho, né? Ou parte dela, porque a casa tem uma despesa que é água, é luz, é IPTU, alguns que moram em apartamento, tem condomínio, né? Tem várias outras despesas, é alimentação. Então, se o filho está dentro de casa, é óbvio que os pais e a mãe, nesse caso, também contribuem para essa parte dessas despesas. E ainda cuida, né? Cuida da roupa lavada, cuida da comida, cuida da casa limpa. Então a mãe tá ali assumindo esse papel de mantenedora. E o pai também assume esse papel de mantenedor, sustentando, colocando dinheiro dentro de casa, dando dinheiro muitas vezes para esse filho, né? Para arcar com algumas despesas que ele tenha. E ainda o de solucionador de problemas. Quer dizer, você tem um problema, quantos pais vivem hoje tendo que resolver os problemas dos filhos, tendo que assumir os problemas dos filhos, desses filhos que estão dentro de casa, né? Ou ainda assumir a despesa, que é a pior até, né? Por quê? Porque esse filho não tem autonomia, porque ele tem uma profissão, ele tem uma formação, mas ele não tem autonomia para viver a vida dele. E tudo isso acontece em que momento, né? Como é que os pais podem ajudar? Como é que esse adulto vai chegar? Como é que esse adulto vai chegar na fase adulta, podendo decidir, podendo tomar decisões, podendo construir essa autonomia e podendo viver, né, de uma forma independente, sem estar mais dependente dos pais? Como é que isso acontece? Isso vem lá da infância. Eu vou precisar voltar um pouquinho lá no processo de formação da nossa mente. Por quê? Porque tudo começa lá. E nós temos a nossa mente sendo formada aí, né? Desde o ventre, desde a barriga da nossa mãe, até aproximadamente os 5 anos de idade, quando a criança vivencia ali as 5 principais sensações que vão levar ela para a vida, que vão formar a mente dela e vão juntamente com ela, né, para a vida, ajudando, assumindo, tomando decisões durante a vida dela. Quais foram essas sensações? A rejeição, o abandono, a humilhação, a manipulação e a traição. Essas 5 sensações que formam a mente de qualquer pessoa, né, e consequentemente que vão com esse adulto para a vida. E qual é a função dos pais nessa fase da criança, né? Os pais têm uma função, que é se tornarem desnecessários. Pais que não se tornam desnecessários para os seus filhos enquanto criança, eles vão acabar também tendo filhos que vão se tornar necessários, né? Ou vão continuar sendo necessários para esses filhos quando eles forem adultos. Certo? Então, eu vou repetir isso aqui porque isso é muito sério. Pais que não se tornam desnecessários para os seus filhos enquanto eles são crianças, eles vão acabar se tornando pais desnecessários para esses filhos também quando eles forem adultos. Então, se você hoje vive dependendo dos seus pais de alguma forma, né, se eles de alguma maneira contribuem financeiramente para você, ou se você está aí, tem uma carreira, tem uma profissão, mas vive dependente emocionalmente ou dependente financeiramente dos seus pais, é porque existe aí nessa jornada, nessa formação, questões que não foram resolvidas, que não foram bem administradas e que te trouxeram até esse momento em que você está vivendo hoje, certo? E como é que isso funciona, né? A criança, ela precisa de autonomia. Ela nasce na vida, ela vem para a vida com essa necessidade. A criança, ela vem para a vida e ela precisa de autonomia para que ela possa se tornar um adulto saudável, um adulto que constrói
todas as suas, né, as áreas da vida, que constrói os seus relacionamentos, que constrói a sua carreira, a sua profissão e o seu dinheiro, sem depender dos pais. Então, é necessário que os pais entendam isso. Por quê? Porque se eles não entenderem isso, se eles não fizerem isso, eles vão acabar tendo filhos adultos dependentes financeiramente e dependentes emocionalmente desses pais, certo? Então, nessa idade da infância, né, quando se formam os traços de caráter, a criança ela precisa construir essa autonomia. Desde o momento que ela nasce, ela precisa ter pais que auxiliem, pais que ajudem nesse processo de construção da autonomia. E isso é fácil? Óbvio que não. É claro que isso não é fácil. Quando eu me lembro bem que quando a minha filha, que hoje é adolescente, faz 15 anos agora esse ano, e aos 11, ela, né, aquela fase que a criança começa a entrar na adolescência, ela falou pra mim que ela queria ir embora, que ela quer ir morar na Coreia. Ela quer ir morar na Coreia. E o sonho dela é ir morar lá. A gente como mãe, né, o coração ele fica desse tamanhozinho, meu Deus, como assim? Porque nós não estamos preparados realmente para isso. E a menos que você já tenha esse entendimento, já venha construindo essa autonomia e essa relação ao longo do tempo, na realidade você vai acabar mesmo tendo esse conflito, vivendo essa dor, né, do ninho vazio, da perda, da separação. É difícil, eu compreendo tudo isso. A realidade é que isso é algo que vai acontecer, é uma questão de tempo. E quando o seu filho diz isso, quando um filho ele manifesta esse sentimento, na realidade, tudo que ele está dizendo é: eu quero viver. Tudo que ele está dizendo é que ele precisa viver. E ele precisa que você dê a ele essa liberdade, que você ajude ele nesse processo, para que ele possa ir para a vida, para que ele possa crescer, se tornar um adulto independente, autônomo, que seja bem-sucedido, que vá, né, para a vida de uma forma plena. Ir para a vida de uma forma plena é isso, é ter o seu sustento, é ter condição de ter a sua própria vida, de se sustentar, de se bancar, de realizar seus sonhos, de construir. E faz parte nesse processo de construção. O filho nem sempre vai começar do ponto que você está, isso nem é normal, né? Quando eu digo começar do ponto que você está, como pai ou como mãe, né? Ou nós, você filho que está me ouvindo, você que é um adulto que está vivendo na casa dos seus pais, é ingenuidade sua achar que você vai sair da casa dos seus pais e manter o mesmo padrão que os seus pais têm. Quantos anos os seus pais levaram para construir esse padrão que eles têm hoje? E você já quer sair e começar nesse mesmo padrão? Isso não vai acontecer. É preciso começar de baixo, é preciso começar com menos do que o que os seus pais têm. Mas se você começar com menos do que o que os seus pais têm, hoje você vai chegar à idade dos seus pais tendo mais do que o que eles têm hoje, né? Então, quando é que isso começa? Isso começa desde que a criança nasce. Desde o momento em que ela já chega querendo essa autonomia, querendo ir para a vida. Então, se você hoje está vivendo na casa dos seus pais e perdeu essa vontade, não sente mais esse desejo, ou ainda que sinta, tem algo que te prende na casa dos teus pais, que te impede de ir conquistar os seus sonhos, de buscar conquistar os seus sonhos, ou você está esperando o momento ideal, ou você está esperando ter a mesma condição que os seus pais têm, de morar no mesmo, né, numa casa com o mesmo padrão, de ter já seu carro, de ter seu apartamento montado, de estar ganhando o mesmo salário que os seus pais ganham. Esquece, você não vai conseguir, isso não vai acontecer. Mas quando você vai com o que você tem, quando você começa de onde você está, com aquilo que você tem, isso aí eu digo pra você que se torna algo poderoso, se torna um recurso poderosíssimo para te levar para essa autonomia que você tanto deseja. Ou que você desejou um dia e que por algum motivo tá aí, guardado lá atrás nos seus sonhos,
guardado lá atrás nos seus projetos que você engavetou, né? Naquilo que você desejou um dia e que hoje você pensa assim, nossa, será que eu ainda vou conseguir conquistar? Será que eu ainda vou chegar àquele projeto, eu vou alcançar aquele resultado? Né? Para que isso não fique engavetado, para que isso não fique lá nos seus sonhos, você precisa tomar uma atitude, você precisa tomar uma decisão. E por que você não toma essa decisão? Né? Na realidade, isso está ligado exatamente a essas dores que eu mencionei há pouco, que você viveu lá na sua infância, lá na fase em que a sua mente estava sendo moldada, formada, né? Então, isso na realidade acontece exatamente ali, quando você vive a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, a dor da humilhação, a dor da traição, faz com que você acabe, né, tendo essas dores como os motivos que antecedem a todos aqueles que eu mencionei lá no início dessa aula, né, que seria a falta de dinheiro, ou a questão cultural, ou ainda a questão de você ter essa necessidade de convivência, de permanecer na casa dos pais. Nananina, o que na verdade está te prendendo é a relação que você está tendo com essas dores. Por quê? Porque na verdade quando você vive a dor da rejeição, quando você vivencia essas dores, né, sejam elas quais forem, você vai tender a tentar se proteger, a tentar evitar de sentir essas dores novamente. Então, quando você vai para a vida, quando você vai para a vida adulta, naturalmente você vai acabar se deparando com essas dores. Então, a sua mente, ela vai tentar te proteger, vai tentar te blindar para que você não viva essas dores. E é por causa delas que você acaba não indo para a vida, não indo para essa conquista, para esse resultado que você deseja.